Olá pessoal, meu nome é Bruna, bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica. Hoje eu vou passar uma atividade da farmácia forense. Não sei se vocês já ouviram falar de farmácia forense. Que é uma das áreas que a gente pode atuar como perito, né? E ela é pura farmacotécnica, ela é puro teste. E claro, pura lógica, você tem que pensar bastante. Você tem que ser um detetive, investigar, para você saber o que você está procurando. Porque não adianta jogar lá e falar, ué, tem que sair alguma coisa aqui. Não. Então, nós vamos fazer uma aula interativa, ou seja, eu vou contar o caso para vocês. São 3 casos. Se não der para contar os 3 hoje, eu continuo na próxima aula. Aí eu vou dar um tempo para vocês discutirem o caso e eu quero que vocês façam uma linha de raciocínio detetivesca e tentem chegar na resposta certa. Tá bom? O primeiro caso é a indústria de transplantes. O segundo caso, a doçura europeia. O terceiro caso, um caso brasileiro. Eu coloquei esses nomes, tá? Eu sou muito criativa, né? Sobre a indústria de transplantes. Lá nos Estados Unidos, tinha uma mega indústria que fazia... ela recolhia tecidos. Não sei se vocês já ouviram falar de transplante de tecidos. Então, ela recolhia tecidos de pessoas que tinham acabado de falecer, rodava todos os testes, e aí, então, ela mandava para os hospitais, quando solicitado, uma amostra do tecido compatível com a pessoa. Pode ser pele, pode ser tecido ósseo, pode ser tecido visceral, enfim. Vários tipos de tecido. E ela era uma mega indústria. Todos os hospitais, todos compravam dela. E o preço dela era bom, cara. Era um preço que foi, assim, inclusive ficando melhor, porque ela era uma indústria tão grande que, bom, vamos deixar o preço melhor. Aí um dia, todos os hospitais compravam de lá, porque assim, não funciona que nem no Brasil, que o transplante é só feito pelo SUS, todos os testes rodados pelo SUS e tudo mais, lá se compra mesmo. E injetaram, no caso, em 6 pessoas. Aí essas 6 pessoas em locais diferentes dos Estados Unidos, elas começaram a voltar no hospital com dor. Aí foram descobrir que todas essas 6 estavam com câncer ósseo. E aí, o que aconteceu? Só que vocês vão ter que ir mais profundo no caso, porque eles só tinham essa informação, tá? Essa indústria é da onde a gente comprou. Essas 6 pessoas receberam o tecido ósseo dessa indústria. Essa indústria tem que rodar testes e tudo mais para provar que não tem nada. E foi ficando mais barato, lembrem-se disso. Tentem fazer... Eles só tinham essas informações na época. E vocês não sabem o que eles descobriram. Tentem discutir um pouquinho, fazer uma linha de raciocínio, assim, tentem... Porque vai ser bem difícil vocês chegarem na verdade, porque a pessoa tem que ser muito, muito criativa. Professora, Oi. a gente tem certeza que é de humano? Bom, sim, tem certeza que é de humano. Aí não dá. Aí a gente...
viram os testes? Bom, basicamente o teste deve ter sido ignorado, porque isso é uma coisa muito fácil de fazer, um teste em tecido para metástase. Vocês sabem como esse teste funciona? Eles faziam o teste e mesmo dando errado, eles passavam. Isso com certeza, mas assim, tem uma coisa muito mais profunda que isso. É de cadáver, tá? Sim, vocês acertaram. Aham. Vocês chutaram aí, do tipo, se é de cadáver. Né? Mas sim, era de cadáver de cemitério. O que a empresa estava fazendo na época? O que vocês acham que foi a boa ideia do cidadão? Não precisaria ter autorização, por exemplo, da família. A boa ideia do cidadão é: eu tenho tanta demanda. Oi? Você já ouviu falar do livro Jantar Secreto? Oi? Já ouviu falar do Jantar Secreto? Do livro Jantar Secreto? Eu não entendi bem o que é, mas acho que não, porque se eu tivesse ouvido. Conta pra mim. Então, eles tinham uma rede de restaurantes com carne humana. Ah, E daí, tipo, eles paravam nos postos de polícia. E daí, tipo, se teu carro tivesse alguma coisa, eles te paravam, pediam você entrar e lá dentro te matavam e armavam seu corpo pra vender. olha, as pessoas não param de me surpreender, eu não sei porquê. Ô, gente, carne humana, muito provavelmente, eu não sei, óbvio, mas muitas pessoas que tiveram contato e comeram carne humana, nesses casos assim, que não é a primeira vez que acontece de ter. Tinha o caso das coxinhas lá também. Que foi de uma mulher, né? Que eles eles mataram a mulher, tiraram, fizeram coxinha e venderam. As pessoas disseram que tinha gosto ruim. E até onde se sabe, a carne humana tem gosto ruim. Oi? Teve um serial killer, teve um serial killer aqui no Brasil e ele morava numa casa em cima de um açougueiro, um açougue. Aí, tipo, ele fazia as vítimas, né, tipo, várias que eram por volta disso, que era perto, e morava perto lá que começaram a desaparecer. Aí, eu não sei se eles usaram ou é um boato que ele usava as carnes das vítimas no açougue. Tipo assim, o açougue não era deles. Só que também uma das vítimas foi o dono do açougue. Aí, esse é um boato, ele usava a carne do açougue. Oi, gente, olha, vocês ficariam surpresos se vocês soubessem quanto que isso acontece. Principalmente se você tem acesso a um açougue. E vocês se imaginam por quê? Não é só pela facilidade de cortar a carne, mas é uma coisa que a perícia faz. Quando você chega lá, é um ambiente cheio de sangue.
E tá misturado com sangue de animal. Então é muito mais difícil de você conseguir lá, enquanto perito, pegar uma amostra que não esteja contaminada. Então você não sabe se é sangue de animal ou sangue humano. Então sim, essas coisas acontecem e muito. Eu sempre gostei de estudar criminologia, etc e tal. Mas você chega uma hora que você fala assim, meu Deus, o que passa na cabeça da pessoa, né? E aí que você tem que começar a estudar o que passa. Você tem que começar a entender a pessoa a partir daí. Isso é muito complexo. É uma coisa mais para psicanálise, psicologia, psiquiatria, né? Do que para perícia, simplesmente. Mas voltando ao caso aqui da indústria, os bonitos o cidadão teve a boa ideia de que ele tinha muita demanda. E não tinha cadáver suficiente, assim, vamos dizer, no hospital, que servisse para tirar tecido. Nem todo mundo serve. Aí o cidadão ia lá com a empresa dele, gigantesca, nos cemitérios, onde as pessoas tinham acabado de ser enterradas. Ele não pegava cadáver velho, não. Ele ia lá e tirava. Ele tirava o cadáver do negócio, desenterrava o cadáver, tirava o tecido que ele queria e voltava com o cadáver lá para dentro. Então era um esquema enorme, gente. Porque tem que funcionar o esquema com os cemitérios, aí com a coisa para retirada, tudo, né? Todo mundo tem que estar sabendo. Aí eles rodavam teste, pior que eles rodavam teste. Em alguns, outros não. Em suma, muitas pessoas receberam transplante de tecido de cadáveres não, vamos dizer, não próprios para isso, antes desse fato acontecer. Nossa, mas imagina, prof, imagina se o cadáver tem ele tem os estados, né? Imagina, acho que o pior estado é a putrefação, né? Oi? E daí o pior estado do corpo é a putrefação, que daí não consegue nem, tipo, fazer a perícia direito. Então é super difícil você chegar no resultado real disso. Mas é muito difícil. Porque assim, eles conseguiram descobrir, porque vai apertando daqui, vai apertando dali, descobriram vários e vários cadáveres que tinham sido retirados os tecidos, e um desses cadáveres era uma senhora idosa que tinha morrido de câncer ósseo. Há pouquíssimo tempo. Então, assim, eles tiraram um pedaço do tecido do osso que estava íntegro, porém tinha metástase. Então, eles conseguiram descobrir que foi dessa senhora idosa. Mas, para chegar nisso, é que eu gostaria que vocês imaginassem qual caminho que eles seguiram. Oi? Tinha lá, DNA, talvez. Oi? DNA, talvez. DNA? Não, o DNA não ia funcionar nesse caso, porque você já sabe que não pertence àquela pessoa, né, que foi comprado de um banco, e é muito difícil de você
identificar qual foi a pessoa. Imagina que é um banco de transplante. Pode ser do microorganismo que estavam lá e a mesma estão em corpo de produção. Oi? Então, identificar os microorganismos que ficavam no osso, que assim, são os mesmos que fazem a reprodução do corpo. As células cancerígenas, igual eu expliquei para vocês, elas têm um padrão, né? E às vezes elas são um pouco pessoais. Mas como eles chegaram nisso, foi assim, eles foram na própria indústria, primeiro, e identificaram lá que tinham vários exames adulterados mesmo. E chegando lá, eles encontraram também pedaços de pessoas. Meu Deus. Porque não tem como você retirar o tecido lá no cemitério mesmo. Ô, professora, Hum, eles tinham tipo uma parceria com o cemitério. sim, Então, eles tipo, enterravam, tiravam a pessoa e enterravam aí sobre isso? é. Então, como que eles chegaram nisso? Tem uma parceria com tudo, porque pensa que era uma empresa muito grande. Aí tava todo mundo lucrando com isso daí. Aí o pessoal falou, beleza, eu tô trabalhando aqui de coveiro, essa pessoa acabou de ser enterrada. Você quer isso aqui? Então tá, você me paga, a gente desenterra, leva para você, você retira aí o tecido lá dentro do seu laboratório, porque não tem como, né, gente? Lá no cemitério, você abrir o corpo, tirar o tecido lá e correndo e botar, não tem como. Então, levava a pessoa até lá, a indústria, as várias. Depois voltava com elas depois de retirar, voltava com elas para a cova. Isso tornou o processo mais barato. Afinal, a pessoa não precisava ser doadora ou não. Eles conseguiam suprir a demanda deles, que era muito alta. E adulteravam testes, porque, lógico, que você não vai conseguir, com um cadáver que já está ali há mais de 24 horas, ele não vai estar apresentando um tecido íntegro, mesmo que ele não tenha câncer. Esse tecido não está sendo irrigado, não tem oxigênio, não tem nada, ele começou a decompor. Então, assim, até então não tinha dado problema, por sorte, porque as pessoas estavam recebendo tecido basicamente decomposto. Só que esse daí, como uma célula cancerígena é bem particular, vocês viram que ela não morre, por causa do sistema P53 que ela não tem, as pessoas desenvolveram câncer. Então, foi nesse sentido. Eles chegaram na empresa, encontraram as coisas adulteradas, encontraram corpos, daí eles foram para os cemitérios, encontraram uma rede enorme de conluio e conseguiram descobrir esse caso. Mas levou anos e anos e anos a fio. Professora, então, tecnicamente, essa discussão pode dar entre adquirir câncer, por exemplo, o corpo rejeitava, ou não? O corpo ele pode rejeitar, sim, transplante de tecido. É um pouco mais incomum, porque o tecido é mais tranquilo do que o órgão. Mas você sempre faz teste, né? Se ele é compatível ou não, porque senão o corpo rejeita, sim. Pele, essas coisas. Mas o órgão é sempre mais complexo, porque ele é um sistema inteiro, basicamente, né? O tecido você coloca, ele vai começar a crescer, como se fosse um enxerto. Mas tem que ter compatibilidade. O caso de um tecido que tem câncer, assim, desenvolvido, metástase,
ele basicamente vai dar compatibilidade com tudo. Porque o câncer tem essa propriedade de se dar bem em qualquer ambiente. Ele se adapta muito bem. Mas esse foi o nosso primeiro caso, que quando eu vi isso, eu falei assim, aonde vai a mente do cidadão? Porque, né? Se uma pessoa chegasse para mim e falasse, você desenterra um cadáver aí para eu tirar tecido, eu vou falar, não. Mas de jeito nenhum. Você ficou louco? Mas por dinheiro a galera faz tudo, né não? Aí o nosso segundo caso, ele é mais, vamos dizer, não é difícil, mas vocês têm que também pensar um pouquinho sobre. A doçura europeia se refere a um caso que aconteceu antes de eu nascer, tá, gente? 1900 e algumas coisas aí. Foi 1950 e alguma coisa, ou por aí. Tá? Na Europa, principalmente na Alemanha, o pessoal, eles curtem muito coisa doce, exceto cerveja. Cerveja para eles tem que ser bem amarga e ela tem que ter a temperatura ambiente. Mas eles gostam de bastante coisa doce em termos de bebida. Exceto a cerveja. Mas eles curtem bastante coisa doce. Vamos dizer assim, vinho doce, outras bebidas, cidra. Tem um monte de bebida doce, né, gente? Aí teve uma empresa austríaca que fazia um vinho de mesa, que é aquele vinho mais barato, que era doce. Porque não é seco, né? Que é bem doce mesmo. Eu acho horrível, eu achava, né, quando eu tomava. Vinho doce, horrível, mas enfim. Quanto mais doce, mais açúcar, né? Vinho doce eu não gosto de doce, para falar a verdade. Eu sou esquisita a esse ponto. Mas eles gostam muito de bebida doce. E essa empresa austríaca, ela fazia um vinho de mesa doce, comum. E ela começou a fazer sucesso, porque lá na Alemanha eles começaram a comprar. E aí começou a espalhar para a Europa esse vinho. E ele virou o vinho. Era um vinho de tipo R$5, sabe? Até porque a galera estava vivendo numa recessão por causa da Segunda Guerra. Aí, tipo, eles não tinham grana para ficar comprando coisa boa. Esse era vinho cincão e era gostoso para eles. Só que ele espalhou para a Europa inteira o nome deles. E aí, eles fizeram, assim, muito sucesso. A indústria deles expandiu pra caramba. Só que, passado uns anos e anos, o vinho deles estava cada vez melhor. Cada vez mais doce. Se é que isso é melhor, né? Cada vez mais doce.
Em um belo dia, um pessoal foi comprar, então começaram a ter convulsão, crise epilética, a terem problema do sistema nervoso central, torção, desmaio e morte. Eles fizeram teste, não tem nenhum problema com álcool. Esse vai ser mais capcioso. Vocês têm que lembrar de um caso, do caso de estar cada vez melhor e cada vez mais doce. É que existe um composto, vários, né? Que adicionam doçura à bebida. Vão pensando aí só um segundo que eu vou buscar um copo d'água. Pensem aí, discutam alguma coisa que vocês venham na cabeça, que eu vou buscar um copo d'água porque eu contando o caso aqui me deu sede, pessoal. Só um minutinho, tá? E aí, pessoal, descobriram algo? Tem a ver com o fato dele estar cada vez mais doce, sim. Adoçante nem açúcar causa tudo isso que causou nas pessoas, não. Convulsão, problemas neurológicos. Esse daí é o que eu falei, é mais complicado para vocês, mas assim, vocês estão indo a fundo, né? Vocês estão pensando em possibilidades. E não foi fácil nem para a polícia na época. Porque, claro, quando você vai mexer com bebida alcoólica, a primeira coisa que você procura é algum erro no álcool, né? Você fala, bom, pode estar acontecendo algum caso com, tipo, metanol, né? Mas não acharam nada errado com álcool. Então você tem que aplicar uma série de testes. E este composto, um cidadão com a cabeça também não sei da onde, que tira essas ideias boas, era um químico. Que ele sabia que esse composto, ele em pequenas quantidades adicionava doçura. Oi? Não. É um composto muito tóxico. É um composto ultra tóxico e muito difícil de achar. Esse cidadão, ele era um químico e sabia que esse composto em pequenas quantidades vai deixando a coisa doce. Ele aumenta, ele é doce esse composto. Então, se adicionado em pequenas quantidades, a coisa fica mais doce. E parece mais gostosa. Esse composto não era para estar lá, gente. Ele não é um composto consumível. Aí, como foi ficando assim muito... E barateia o custo também, tá? Da produção. Você adicionar um pouquinho disso daí. É uma variação de um glicol. Oi?
Não ouvi. Por que ele causa convulsão? Ele causa convulsão, ele causa problema neurológico, assim, você trava todo, sabe? Assim, no sistema motor, você tem falência renal depois e leva à morte. Você tem vários problemas neurológicos. Não, é uma classe de, assim, o que esse composto faz? Esse composto é o dietilenoglicol. Também conhecido como anticongelante. Anticongelante. Aqui no Brasil não se usa muito, porque a gente não tem neve. Mas na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que tenha neve, você tem que usar anticongelante na pia. Porque senão entope. Os teus canos, eles ficam todos congelados mesmo. E ele é um anticongelante. E ele é utilizado na indústria alimentícia, de bebidas, entre outras indústrias, para não deixar as coisas congelarem, para manter a temperatura delas. Inclusive na indústria de bebida, aqui no Brasil. Só que a gente não tem acesso a anticongelante como eles têm, porque a gente não precisa usar na nossa pia. Porque o frio que faz aqui, pelo menos não está congelando a minha pia ainda. Eu estou mofando de tanto que chove. Eu estou precisando comprar sílica para colocar em mim. Não na roupa, em mim. Mas esse composto, gente, ele é doce. E aí o químico, em sua maravilhosa ideia, falou, por que a gente não adiciona uma pequena quantidade de anticongelante? Beleza. Aí por anos a fio eles foram colocando anticongelante. Aí eles aumentaram um pouquinho, porque o pessoal estava gostando mais. Estava mais doce. Aí um dia eles aumentaram mais um pouquinho. E pronto. Mataram muita gente. Só que aí você pensa na dificuldade de encontrar a razão, porque agora que eu estou contando o caso para vocês, parece fácil. Mas começa a ter um monte de gente na Europa tendo um monte de problema neurológico, estranho, bizarro, convulsão, ficando travado, tendo falência renal, morrendo. Na Europa inteira. A primeira coisa que você pensa é o quê? Deve ser alguma doença. Né? Que se espalhou, alguma coisa assim. Porque não vai ser a primeira coisa que você vai pensar que vai ser o vinho. É porque eu já estou contando para vocês o caso, né? Pontuando o vinho. Mas para eles lá na época, o que é isso? Uma doença nova, vamos caçar. Não acharam nada. E vai. O que essas pessoas tinham em comum? Todo mundo consumia esse vinho, cara. Pensa, a Europa inteira consumia esse vinho. Era o preferido. Aí um dia eles resolveram falar, bom, pode ser que esteja nisso o problema. E não acha nada. Aí por fim, fazendo testes a fio, eles conseguiram achar o dietilenoglicol. E depois também eles encontraram na própria indústria
o manual, né, pro preparo da bebida e quanto que tinha que colocar do dietileno glicol. Porque esse composto ele é tão chato que eu até coloquei aqui para vocês os testes para encontrar o dietileno glicol que são feitos. A cromatografia gasosa e marcadores sanguíneos e urinários. E mesmo assim, é muito difícil de você pegar ele precisamente. Dizer que foi dietileno glicol, sabe? A cromatografia gasosa, que é essa aqui, que acho que ficou pequena. Que você coloca um gás de carregamento, faz um controle de pressão, né? Injeta o gás que você quer, que aí no caso seria o dietileno glicol, o detector para ele, que é algum reagente, né? E depois o software, que vai direto para a leitura, vai direto para um software hoje em dia, não naquela época. Aí ele consegue mostrar para você se tem esse composto ou não. E ainda, esse aqui é o mais confiável que tem. E ainda assim ele pode confundir o dietileno glicol com outros glicóis que não fazem mal. Mas principalmente com o etileno glicol, que também faz mal. E também tem esses reagentes aqui, que são kits que a gente compra para usar hoje, né? Em pessoas, no caso. Quando você vai fazer testes sanguíneos e testes urinários, você compra esses kits que custam aí R$1.600. Você testa o sangue da pessoa e a urina da pessoa e ele tem o reagente e consegue pegar daí. Então, ele é muito chato de ser encontrado. Então, para eles, foi mais difícil de conseguir explicar ainda o que é que tinha acontecido com aquele vinho. Porque só com as anotações do químico que notou essa coisa, que ninguém vai ficar botando anticongelante na língua para experimentar. Que eles perceberam e conseguiram fazer o caso. Mas matou, assim, milhares de pessoas e deixou outras milhares de pessoas com sequelas, assim, irreversíveis. Como o caso do metanol, né? Que a gente teve agora. Não chegou a matar tantas pessoas, mas deixou muitas sequelas. Esse tempo aí que hoje em dia a gente age muito rápido quando tem alguma coisa estranha. A gente percebe alguma coisa estranha e já age muito rápido. Naquela época foi um lote de uma vez na Europa inteira, pensa. O pessoal estava totalmente confuso. E eu vou finalizar então com esse caso brasileiro que aconteceu não há muito tempo atrás. Aconteceu em Minas Gerais, quando eu morava lá. E começamos a ter uma coisa muito, muito parecida com essa daí que aconteceu com as pessoas do vinho. Do nada, algumas pessoas lá em Minas Gerais começaram a apresentar esses sintomas. E ninguém sabia de onde vinha. E o pior é que na época eu ainda gostava de... Eu nunca fui de beber. Eu bebia pouco, mas ainda gostava de beber. Um pouquinho, de vez em quando. Já meu marido, ele gosta.
E nessa época, não sei se vocês chegaram a ver, mas foi até triste o caso. Porque era a cervejaria Baker que produzia a Belo Horizontina. Ela começou pequena, cerveja artesanal, e essa era das poucas que eu gostava, porque elas eram mais amargas. E as 2 minutos? Tá, eu vou contar rapidão então. E as cervejas ficaram. Ela cresceu, ela virou uma grande indústria, começou a exportar, média na verdade, começou a exportar, e daí pro próprio Brasil. E aí teve um lote que saiu com um problema desse, exatamente com anticongelante. É que não vai dar tempo aqui, porque eu fui avisada que vai estar acabando. Mas o que aconteceu com o anticongelante foi que um funcionário demitido da empresa, ele utilizou, como passa anticongelante em volta dos tanques para não congelar a cerveja, ele furou o tubo e deixou entrar anticongelante suficiente naquele lote de cerveja que já estava pronto, propositalmente para ser envasado e causar a falência da Baker. E causou. Então, eu ia contar melhor o caso, mas eu não posso agora porque vai ter uma outra aula aqui no estúdio. Tá bom, pessoal? Mas aí depois, se vocês tiverem caso para contar para mim, dúvidas ou coisas assim, quarta-feira a gente pode discutir, porque é sempre um aprendizado novo para vocês. Tá bom? Então pensem, procurem, tragam para mim também, porque eu preciso de mais histórias. Tá? Um beijo para vocês, espero que tenham gostado e que tenham aprendido algo novo hoje. Tá bom? Tchau, queridos.